O que nós estamos decidindo no dia 30 é muito mais do que quem vai presidir o Brasil. O que nós estamos decidindo no dia 30 é que tipo de políticas nós vamos implementar no Brasil. Então, eu quero saudar aqui todos que fazem parte da mesa, saudar cada uma e cada uma de vocês que estão aqui conosco, a nossa coordenação, e agradecer o pastor, né, que se dispôs a estar aqui conosco, nos ajudando nessa coordenação, ele que é do NET, junto com a Ira Nils, que é a nossa coordenadora. O PT ele tem um núcleo de evangélicos, né, e também o setorial interreligioso, e nós estamos cada vez mais tentando nos organizar também para estarmos nessa pauta que não é admissível o que está acontecendo hoje, que é usar a fé das pessoas para promover a mentira, para promover o ódio, a intolerância, fazer a disseminação do medo e, sobretudo, fazer que a fé das pessoas, né, seja um instrumento na hora do voto. Hoje nós fizemos uma reunião na hora do almoço e uma irmã, né, de igreja dizendo: olha, eu cresci dentro da igreja e eu nunca vi o que está acontecendo hoje acontecer em toda a minha história. A igreja querer forçar, né, o irmão, a irmã, o fiel a seguir a orientação política do pastor. Então, a nós, o Partido dos Trabalhadores, nós não estamos disputando a religião de ninguém. Nós estamos disputando uma sociedade mais justa, uma sociedade fraterna, onde todas as pessoas vivam com dignidade, tenham comida no prato, possa ter a tranquilidade e olhar para o outro, sabendo que nós sabemos respeitar a diferença que existe entre nós. E, sobretudo, a gente possa construir o bem viver e o bem conviver. Então, eu quero agradecer aqui a Ava, vereadora nossa aqui em Goiânia, que tem se colocado nessa pauta bravamente, e quero dizer ao Ava que nós celebramos a vida, diferentemente do que se prega nessa pauta antiga e retrógrada. Toda eleição tenta colocar a questão do aborto. Nós celebramos a vida. E para nós hoje, você está aqui conosco no seu aniversário, é um motivo de celebração, porque nós devemos comemorar sempre, né, o ano que faz mais uma rodada que nós podemos estar a serviço do bem comum, a serviço da construção de uma sociedade melhor. Então, eu quero te desejar vida longa, muito sucesso, mas, sobretudo, muita saúde para que você possa ter aí condições de continuar essas batalhas, né, na construção de uma sociedade melhor. E trouxe como presente um boné do nosso presidente Lula. Você combinar com essa sua camiseta do Flamengo. Eu tenho certeza que eu não acho muito bom ser a camiseta do Flamengo, não, porque ele vai preferir o do Corinthians, né? Mas te desejar muita felicidade, muito sucesso, muita paz, tá? Agradecer aqui a presença do Giovanni, pastor também, que soma conosco nesse projeto. Pessoal, que eu não gravei o nome da... Pois é, Refúgio, o seu nome? Gito. Os Gito, eles estão organizados no movimento que é Refúgio, que depois eu acho que a gente tem que chamar ele aqui para a mesa também, e ele poder fazer a sua saudação. Eu estou ouvindo muita gente, viu? Hoje eu convidando o pessoal, muita gente falou assim: eu estou desigrejado. Eu falei: por que você está desigrejado? Porque eu não posso falar com o meu pastor e a minha pastora e admitir que ele está falando o que ele está falando. Então eu vou ficar um tempo ali afastado até eu conseguir me recolocar aí na igreja de novo. Então, infelizmente, estão usando a fé das pessoas de forma equivocada, e nós, no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, queremos saudar vocês pela coragem, pelo respeito, né, à religião, à religiosidade das pessoas, que a gente não
faça a disputa da religião, mas que a gente faça a disputa de um projeto de sociedade onde todas as pessoas tenham vez e onde todas as pessoas tenham voz. E para isso nós precisamos das pessoas de todas as religiões. E com certeza o povo evangélico vir somar conosco nessa hora tem um significado muito importante para nós. Então, em nome da campanha do Lula aqui em Goiás, eu quero agradecer vocês e dizer: sejam muito bem-vindos, vamos ocupar as ruas, vamos ocupar as redes, fazer uma contra-ofensiva. Se eles metem de lá, a gente leva a verdade de cá. É inadmissível que um padre, um pastor, porque não está só na igreja evangélica, possa usar, né, o seu púlpito para pregar a mentira, para pregar a discórdia, para incentivar o ódio. Então vamos todos construir um mundo de paz, e esse mundo começa no dia 30, nós não vamos resolver todos os nossos problemas no dia 30, mas com toda certeza ele vai ser um grande diferencial para o que nós queremos construir para o Brasil de 30 para frente, tá? Então sejam todos muito bem-vindos, bom encontro para nós. Obrigado, nossa presidenta, pelas saudações, e que a partir de janeiro, né, vai estar sentando na Câmara dos Vereadores como nossa vereadora a partir de janeiro. Vamos aplaudir de novo por isso? Nós queremos ouvir também nessa noite a nossa irmã Iranildes. Ela é coordenadora estadual do NET, do Núcleo Evangélico do Partido Trabalhador do Estado de Goiás. E durante toda o primeiro turno, toda a campanha eleitoral, voltou praticamente quase todo o estado de Goiás, juntamente com o seu esposo, em campanha. Ele estava fazendo uma prova, correu na prova e veio para cá. Bem-vindo, irmã Iranildes. Obrigada, pastor Miguel, homem forte, que fala no NET, com a irmã dele. Mas eu quero pedir licença aqui, porque tem outras pessoas que são importantes. E não foi fácil construir o NET Goiás. Não foi fácil. Chamar esse povo, né, vão juntar, e as atividades são muitas, a ocupação são muitas, né? E nós, espiritualmente, a gente sabe, nós estamos aqui entre irmãos, né? Cristãos, que sabem do que eu falo quando eu digo espiritualidade. Tem uma resistência mesmo da gente dizer, né? Eu quero cumprimentar o irmão Félix, que é da Assembleia de Deus, o guerreiro lá dentro. As pessoas conhecem o povo do NET, né? A irmã Sueza, que é da política, né, mais conhecida no meio político, o Partido Trabalhador, foi candidato também, mas é evangélica, assembleiana também, obrigada, irmã, por todo apoio. A irmã Maria Geri, né, professora, também a dominação é uma cristã e foi a nossa candidata a senadora, né, o cargo maior dela foi ser senadora, né, irmã? Muito obrigada pelo apoio e por tudo. O irmão Carlos Elias é um assembleano, está sofrendo. Né? Eu não sei, obrigado, irmão. Eu não sei, irmão José Antônio. Esse homem é o meu marido. Eu me apoio muito nas decisões, né? E eu não sei se tem mais algum aqui do NET. Nós temos aqui a irmã Raquel também, é uma assembleana também, né? E está junto com a gente. Os demais, meus irmãos, de repente tem mais alguém do NET aqui e eu não consegui visualizar. Mas se tiver, sejam bem-vindos, né? E, no geral, quem não faz parte do núcleo de evangélicos e do Partido dos Trabalhadores, né? E quiser fazer parte, pode procurar a gente que a gente encaixa lá. Qual que é o critério? Né? Você precisa ser filiado ao Partido dos Trabalhadores ou então ser esquerda, concordar com os pensamentos da esquerda progressista. Então, é isso. Faço o convite a vocês. A mesa está passando aqui para a gente e nós não podemos alongar muito.
Mas eu não poderia deixar de falar para vocês que nós temos o melhor candidato. Né? Por que o Lula é o melhor candidato? Porque a gente já experimentou ele. Né? Eu estou querendo dizer de quê? Estou querendo dizer que nós precisamos ganhar as ruas, né? As casas, os povos, e falar desse candidato. Nós precisamos falar, não precisamos ter vergonha nem medo. Precisamos falar. Precisamos conversar com as pessoas. E isso a gente tem tido assim, dificuldade. Eu sei. Endureceu e eu assumi a igreja. Então, assim, eles cobram de mim, sabe, assim, todo momento, ó, você não pode se posicionar politicamente. Né? Fica quieta. E aí a gente, né, tem essas desavenças assim, mas a gente vai conversando e devagar a gente vai falando com as pessoas, né? Acho que a gente não deve ter confronto de forma nenhuma. E com esse melhor candidato que já fez, né, pelo Brasil, por Goiás fez muito, né? Quantos sementes a gente viu construído no estado de Goiás? É um elemento assim, fortíssimo para a gente conversar com as pessoas, né? E não ter vergonha, não ter medo. Eu queria aqui chamar a atenção, Kátia, mais do nosso partido. Preta, o Bolsonaro nas costas do tamanho da semana, né, daquele jeito que você já sabe, e andando, gente, andando, nunca conversava com ninguém. Mas aquilo, sim, traz instigação nas pessoas. E a lembrança, né, Bolsonaro, eu acredito que nós, o Partido dos Trabalhadores, tem uma semana ainda para nós nos preocuparmos com isso, sabe? A gente precisa voltar, porque a gente está ali, está olhando, né, está vendo, as pessoas estão lembrando a gente também. Né? Então, esse é o recado que eu sinto que eu devo deixar para o meu partido, para a gente estarmos juntos. E eu convido cada um aqui, ó, que se levante para ser um fiscal. Busque mais um, mais dois, e a gente vai multiplicar. Mesmo que a gente não avança tudo. Mas se pelo menos a metade a gente conseguir, já vai fazer diferença. Né? E eu quero terminar as minhas palavras dizer para vocês que Jesus, vendo a multidão, ele se assentou no monte, né? E começou a pregar e dizia: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E eu tenho uma música que eu gosto muito dela. Hoje não foi possível a gente cantar ela aqui, mas eu quero repetir o primeiro verso dela, né? Que diz assim: não posso ficar calado. Não posso ficar de mãos atadas, com tantos votos comprados, com tantas cartas marcadas e tantos profetas calados. Vamos à vitória, com Lula, com a nossa força, porque nós vamos vencer. O Senhor Jesus é quem nos dará a vitória. Não será a nossa força, será por uma força espiritual. Eu creio nisso. E quero deixar essa mensagem para os irmãos e irmãs. Obrigada. Mateus capítulo 5, versículo 9 diz que bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E nós sabemos que as propostas que vêm do presidente Lula são propostas que alcançam toda a sociedade e tem um olhar para todos. Eu não me apresentei no início, mas sou pastor da Assembleia de Deus, do Ministério da Nova, como foi a irmã Luísa, né? Também sou radialista, trabalho na Record, exatos 36 anos de Record, e estou atualmente como presidente do Sindicato dos Radialistas do Estado de Goiás.
E, igual a muitos outros, também sofrendo essas dificuldades nesse tempo presente e ninguém esperava. É uma novidade para nós do que está acontecendo hoje na igreja. A gente já viu muita coisa acontecer, mas não o tipo de enfrentamento, de confronto, de divisão, de contenda de irmão com irmão. Mas, como nós cremos na palavra de Deus, nós temos que tudo isso passará. Tudo isso vai passar. E falando que tudo vai passar, a nossa aniversariante acho que precisa sair mais cedo, então nós vamos ouvir a vereadora. Você já na salva de palmas. Senhor, igreja, eu quero. É a primeira vez que eu estou na igreja de boné, gente. Eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer a paciência da Kátia, porque hoje eu avaliei ela falando, Kátia, eu vou chegar, vou falar e vou pensar, e não é do meu feitio, vocês me conhecem, eu sempre fico até o final dos eventos, converso com as pessoas, mas, como defensores verdadeiros da família, tenho certeza que vocês, assim como eu, não querem que eu tenha um problema conjugal. E meu marido fez uma reserva para a gente jantar, e ele está aqui, você tem que chegar na nossa reserva, hoje é seu aniversário e tal. Então, só por isso que eu vou me ausentar logo em seguida que eu terminar de falar. Eu estou emocionada de estar aqui, pastor Miguel, ouvir o senhor, saber que a gente tem tantas pessoas em tantos lugares e que a gente está criando coragem de se encontrar e de colocar a nossa cara, é muito significativo. Eu acordei hoje muito triste com o que a senadora Elisiane Gama está passando, né? Nós almoçamos juntas ontem, depois do evento da leitura do lançamento da carta, estou até com a carta aqui, nós almoçamos um clima tão maravilhoso, tão abençoado. Senadora Elisiane, a deputada Benedito, o pastor Henrique Pinheiro, o Leonardo Gonçalves, e a gente cantando, Cassiane, passando vergonha no restaurante, e todo mundo se sentindo absolutamente cheio de esperança por estar entre irmãos. Ao retorno da senadora ao seu estado, ela se deparou com uma nota de repúdio da Convenção das Assembleias de Deus do Estado por conta da participação dela no evento. E a Kátia mencionou aqui que nunca tinha visto isso acontecendo, que ouviu isso de uma irmã. Nenhum de nós presenciou algo assim. Eu tenho dito que quem está fechando as igrejas é o Bolsonaro. Porque o que é a igreja se não o corpo, se não a comunhão? Se ele instala entre nós a discórdia, se ele faz com que nós não tenhamos coragem de ir para a igreja, porque eu digo de minha experiência, eu não vou na igreja até eu acabar o segundo turno. Por quê? Porque os olhares são ruins, porque as pessoas não estendem a mão para dizer a paz do Senhor, que é uma bênção irrestrita, é a paz com todos. É para a gente buscar a paz com todos. Não tem restrição. As pessoas estão deixando de dar a paz do Senhor para a gente na igreja. E quando a gente dá, elas estão deixando de responder. Mas o cristão sempre foi perseguido. Sempre foi. O cristão que não é perseguido, porque não é cristão. E aí que eu mencionei isso, que eu mencionei ontem, rapidamente lá, nesse encontro com o presidente Lula. Perseguidos nós sempre fomos e a Bíblia sempre disse que nós seríamos. Perseguidores, nunca. Esse não é o papel da igreja. E é assim que muitos de nós têm se comportado. É por isso que, por outro lado, tantas centenas de pessoas têm vindo falar comigo, dizendo, eu estou passando por isso na minha igreja. Eu tenho certeza que quando cada um de vocês publica, fala sobre isso, as pessoas lhes procuram. Ou seja, tem muita gente se sentindo angustiado, isolado, esvaziado, precisando saber que nós existimos e que eles podem contar conosco, porque a igreja de Cristo é isso, o resto é parede. E nós não vamos permitir que o Bolsonaro, com as suas mentiras diabólicas, com as suas ferramentas infernais, destruam aquilo que mantém a igreja de pé, a desdém das perseguições, dos dissabores, das guerras. A igreja nunca foi fechada, nenhum governante tem o poder de fechar a igreja. Nós somos a igreja do Senhor, nós permaneceremos de pé e nós nesse momento temos duas grandes missões.
encorajar os nossos irmãos a não aceitarem o silenciamento. Pregação 3. A segunda, ajudar com a restauração no ânimo dos nossos irmãos, para que eles não desistam do Evangelho, não desistam da igreja, não desistam de votar no Lula. Porque tem gente já dizendo, eu acho que eu vou até fazer uma abstenção, porque meu pastor fala tanto, minha mãe fala tanto, minhas tias falam tanto, eu acho que eu não vou votar. Vamos buscar estes entre nós que estão com medo de votar, achando que isso pode lhes acarretar consequências espirituais, quando na verdade, é o Bolsonaro e a sua turma que pagarão nos tribunais e no juízo final pelo que estão fazendo com a igreja brasileira. Eu quero, na minha saída, chamar o Chico para sentar aqui na mesa, você me dá licença, viu, Kátia, para chamá-lo para cá, representando o movimento Refúgio, que a gente se conheceu nas manifestações de 2021. Eu fiz um apelo aos evangélicos e panfletei, já prevendo que aconteceria isso, e eles pegaram o papelinho, e desde então a gente está em contato. É um movimento multidenominacional que está conosco, presidenta Kátia, nas trincheiras da defesa da democracia e, sobretudo, no direito de crer e de votar livremente. Porque se foi para a liberdade que Cristo nos libertou, por que voltaremos a nos colocar debaixo do jugo de escravidão? Deus abençoe vocês. Antes da vereadora sair, vamos ficar de pé, vamos dar parabéns, velho. Vamos querer o Deus Antônio. Parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades, muito anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades, muito anos de vida. Parabéns, Graças a Deus sobre sua vida. bom jantar, dando continuidade, e as palavras da vereadora foram importantes, porque a gente quer um país que tenha, todos nós sejam tratados com dignidade e com respeito. E não tem uma categoria nesse país que sofreu mais do que radialistas e jornalistas da mão do Bolsonaro. Todos os dias, nossos colegas serão afrontados para um cercadinho ou em qualquer lugar onde ele está. Até fora do país, a gente sofreu as afrontas desse governo. É um governo que não tem respeito pelos trabalhadores e começa por nós aí a comunicação. E eu quero também ouvir nessa noite o doutor Giovanni, pastor, músico, não tinha esquecido. Foi tocador de banda de rock, viu? Mas o Pentecoste foi o quê? Foi isso, né? Doutor Giovanni. Posso falar? Posso falar? Não, mas está todo mundo me ouvindo, amém? Amém. Então, vamos utilizar então. Queridos, Deus abençoe a todos aqui presentes, com muita graça, com a presença profunda que o Senhor traz sobre a vida de cada ser existente na face da terra, porque essa é uma característica de Deus. Deus não faz nada mais ou menos. Deus não é mais ou menos água, não é mais ou menos pedra, e Ele não é mais intenso que o homem do que a força vital que ele aplica sobre um gafanhoto. A palavra de Jesus Cristo para isso é: vede como essa erva daninha hoje está viva, amanhã é jogada fora, os lírios do campo. E nem Salomão em toda a sua glória se revestiu como ele. Amém? Você chama um pastor radialista para vir aqui para um encontro, o homem quer falar desse jeito.
Porque é isso que eu creio. Eu creio que não há na face da terra, para o crente e o não crente, para o esquerdista, progressista, ou para o conservador de direita, de economia liberal, uma porção menor ou maior do amor de Deus. Todo mundo crê nisso? Amém. É por isso que eu vim aqui hoje. Porque, Miguel, eu me perguntei muito se eu devia vir aqui. Porque eu já perdi cliente, eu já perdi negócio, já cancelaram propaganda, já saíram, eu já perdi contrato do escritório de advocacia. Minha família é praticamente quase impossível. Fiquei sabendo até coisas ruins que talvez vários de vocês passem aqui. E detalhe, quem me conhece sabe, eu não discuto, eu não brigo, eu não me imponho. Eu não imponho minha fé. E eu não imponho a ninguém a minha convicção política de que Luiz Inácio Lula da Silva é o nome para esse momento no Brasil e na América Latina. Não há outro nome político de unidade dessa nação para poder estabelecer as bases da nossa democracia, para fazer um equilíbrio da nossa república. O ataque que o Poder Judiciário está recebendo, eu nunca vi em 55 anos de vida. E esse Judiciário é tão podre hoje como ele era desde o início da nação brasileira. Mas por que esse ataque dessa forma? Vamos fazer críticas? Vamos. Mas as críticas têm que ser para construir uma nação melhor do que a nação que nós temos. Todos concordam com isso? Nosso Congresso é corrupto, ele é fruto da sociedade brasileira. Não é Satanás que passa lá e fala, ó, fica os demônios ali. Somos nós que votamos ou deixamos de votar. E sempre foi dessa forma. Então por que um poder se levanta contra o outro? Por ganância, por vaidade, por sentimento individual de uma tentativa, essa sim, canhota, no sentido pejorativo desse termo, porque nós estamos à esquerda, dentro do espectro positivo. Nós temos a elite e as forças econômicas dominantes de um lado, e nós temos pessoas que se preocupam com a sociedade de outro. Sabe? Por que é que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque foi necessário dar um grito. E aqui eu vou encerrar, desculpa. É porque eu acho que eu fiquei calado muito tempo, como cristão, como político, como comunicador. E eu quero dizer aqui hoje que nós estamos aqui porque é necessário dizer que não existe uma demanda cristã política. Política é fato da terra. Política é uma questão secular. Não fez parte. Não estou com a Bíblia, eu trouxe a Bíblia no celular. Não faz parte do discurso de Cristo, porque o discurso de Cristo é o homem. O discurso de Cristo é o amor pelo homem. João 21. Pedro, tu me amas? Amo. Então cuida das minhas ovelhas. É aquilo que o Papa Francisco disse: acolher. Como que eu vou acolher se eu rejeito o homossexual? Como que eu vou acolher se eu rejeito o pobre? Como que eu vou acolher se eu rejeito aquele que está preso? No Evangelho, o primeiro discurso do Senhor Jesus é o seguinte: eu estava preso e você não me visitou. Gente, eu tenho medo disso todos os dias, porque o cara que responde para ele vai para o inferno era pastor. Olha, mas eu gritava teu nome, eu fiz milagres, falei línguas, eu não te conheço. É assim que a palavra de Deus trata. O objeto do discurso de Jesus é a salvação do homem por amor do homem. Estou caminhando para o encerramento. Quando João Batista vira para Cristo, quando João Batista começa a achar que não era bem aquilo
ele manda 2 discípulos dele para irem ter com Jesus e perguntar: vem cá, é você mesmo que tinha que vir? Você sabe o que Jesus disse? Ele falou assim: estou contra a ideologia de gênero. Não, sou eu mesmo. Nós estamos contra aqui a pauta reformista. Não, Jesus disse: diga a João que os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados e toda a palavra é pregada ao pobre. É essa a fala de Jesus quando ele apresenta o seu cartão de visita dizendo: eu sou o Cristo. E por que a igreja seria diferente do Cristo? Nós estamos aqui para cuidar do pobre, da viúva. Nós estamos aqui enquanto igreja para cuidar dos que sofrem. E eu pergunto para vocês: quem nesse espectro de discussão política em 2022 para a escolha de presidente da República, quem representa esse discurso de Cristo? É Luiz Inácio Lula da Silva. E é por isso que eu resolvi me expor. É por isso que, com todo respeito ao meu pai, aos meus irmãos, com todo respeito à minha igreja, eu disse: eu preciso caminhar nas convicções políticas, mas principalmente nas convicções teológicas. E aqui, meus queridos, eu só queria deixar uma reflexão. Família convencional. Família, que família? Jacó dormiu com a nora dele. Ele não tinha nada para fazer, saiu, foi se prostituir, ela se escondeu, pediu o selo dele quando ela apareceu grávida. Falou: quem que é o cara que nós vamos matar? Ela falou: foi esse cara que me deu isso aqui. Era o próprio Jacó. Caim matou Abel. Absalão saiu correndo para matar o pai dele várias vezes. Eu não estou falando contra a família não, gente. Sou casado há 28 anos, namoro a menina que é minha vizinha, namoro há 30. Meu pai foi casado por 62 anos até minha mãe falecer. Eu venho de uma família tradicional. O que eu estou querendo dizer é que essa lenda que estão se construindo, que nós precisamos defender, ela não existe nem na Bíblia. Nem na Bíblia ela existe. Nós precisamos entender que o ser humano é falho, limitado. Ele vai tentando fazer suas convicções e os seus relacionamentos para sobreviver. E Deus olha para ele com uma coisa chamada misericórdia. E acho que é o que está faltando no discurso dessa campanha política que envolve fé, amor e misericórdia. Que Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a nação, que o Senhor possa vir sobre todos nós com uma integridade de espírito profunda, igual que Ele lança nos livros Câmara dos gafanhotos, e que nós possamos fazer novamente uma revolução nesse Brasil. Nós precisamos nos levantar sem confronto. Eu não acredito que é nesse momento agora precisamos de confronto, mas nós precisamos só declarar a verdade, porque vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço, que Jesus te abençoe. Palavra de Deus para o nosso coração. Para sair daqui, o pentecostal vai sofrer de línguas estranhas. Vamos fazer o repetente. Vamos ver o Chico, né? O nome dele é Roger. É conhecido como o Chico. O Chico. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor sobre vocês todos. Vocês podem ver que eu não vim preparado para falar, eu vim preparado para distribuir papelzinho para vocês. Aí eu vim de boné, parecendo um outdoor de festa de Natal, né? E a Ava me pôs nessa roubada. Eu queria fugir com ela para ela ir jantar e eu fui embora para casa. Mas que bom estar aqui com vocês. Olha só, gente querida, eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Cresci no interiorzinho de São Paulo, e aos 17 anos eu me tornei missionário. Eu queria ser alguma coisa de Jesus, pastor, alguma coisa assim. E aí eles falaram: vamos mandar você para o seminário, mas o seminário não gostou muito do meu estilo. E nem eu gostei muito do deles, para ser sincero. E aí me encaminharam para uma agência missionária, porque a conversa era a seguinte: se tudo der errado, 6 meses você vem embora. Beleza, então, né? E aí eu fui para essa agência missionária e nunca mais consegui voltar para casa, porque
o convívio com as pessoas, especialmente os mais empobrecidos da nossa sociedade, foi me levando cada vez mais de um lado para o outro. E o que eu quero falar para vocês essa noite, com toda sinceridade, sem ter preparado nada, é que teve um tempo em que eu fui missionário na Nigéria. E no sul da Nigéria, que é cristã, é o pedacinho cristão do país, acontece um fenômeno horroroso, em que crianças são consideradas bruxas, e elas são assim consideradas pelos líderes evangélicos que ali estão, que por uma questão financeira foram deturpando a mensagem do evangelho para criar esse mecanismo de bruxificação de crianças, porque eles cobram em torno de R$ 4.500 para desbruxificá-las. E aí, enquanto eu estava vivendo lá, eu quero confessar a vocês que assim que eu cheguei, eu tive uma crise, especialmente com Jesus Cristo. Porque eu ia vendo essas crianças sendo abandonadas, em alguns casos elas eram torturadas, em alguns casos elas são assassinadas. E um dia eu cheguei para a minha oração, como bom presbiteriano, né, ora quietinho, antes de dormir. E eu falei: Senhor Jesus, deixa eu falar uma coisa séria para o Senhor, desculpa aí toda a minha inconveniência, mas eu sou um pouco herege também, então o Senhor não me preocupa muito não, mas eu gosto demais do Senhor, eu te amo. Tenho dedicado a minha vida para o Evangelho. Mas se eu soubesse que alguma criança estava sendo torturada em meu nome, eu ia fazer alguma coisa. Eu não ia ficar no céu de boa, não, assistindo a Terra, os planetas. Eu ia me envolver, eu ia lá falar: oh, pode parar com isso aí, não é em nome do Egito que essas coisas têm que acontecer, não. Onde já se viu falar isso para uma criança, ou fazer isso com uma criança, em meu nome, eu não autorizo. E eu ia ficar muito bravo, e aí eu briguei com Jesus, meus irmãos. Não sei se você já brigou com Jesus. É ruim porque a gente sempre perde, mas é importante porque nosso coração vai sendo transformado à medida em que Ele vai nos amando, né? Fiquei bravo com Jesus alguns dias. E cuidando das crianças, eu pensei assim: não, meu negócio agora é ser ateu. Você, mas não vou crer em Jesus, pai, não. Pelo amor de Deus, não faz nada. E aí, gente querida, o pessoal do Brasil mandou um montão de livros para que as crianças pudessem ler Gibi da Turma da Mônica, aquela coisa toda, em português. Nunca elas iam ler, né? Mas pelo menos vinham as figurinhas. E teve um bendito do irmão que mandou um hinário presbiteriano da Igreja Assembleia de Deus, cantor cristão? A Arca Cristã. É Batista, né? É hinário para todo lado, né, gente? E aí me mandaram um hinário. O que a criança vai fazer com um hinário? E aquilo fez um bem para mim também, porque eu pegava os hinos que eu não sabia. Tem uns que eu sabia, mas que eu não sabia, eu fazia uma versão. Ficava cantando lá do meu jeito. Quando eu voltei para o Brasil, nas igrejas, o povo canta, eu falei: essa versão é minha, bem melhor que essa igreja. Né? Bom, mas na introdução do hinário presbiteriano, tinha um texto de alguém, de um pastor, e num dos momentos do texto lá, ele diz uma frase que eu nem lembrava que existia. Foi Jesus quem disse. E Jesus disse assim: muitos virão em meu nome para fazer um tanto de coisa feia. É em meu nome. Mas não sou eu. Não tem nada a ver comigo. Mas eles estarão em meu nome. Nesse momento, gente, caiu a ficha. Eu pensei: rapaz, vou ter que desculpar Jesus. Pedir perdão para ele pelo meu equívoco. Falar: Jesus, desculpa aí, porque o Senhor já avisou, o povo ia vir em teu nome para fazer maldade com as crianças da Nigéria. E aqui no Brasil, meus irmãos, o povo está, em nome de Jesus, fazendo maldade com os nossos irmãos homoafetivos. Em nome de Jesus, estão fazendo maldade com os nossos jovenzinhos dentro das igrejas evangélicas desse país. Em nome de Jesus, estão invadindo os templos da Igreja Católica, colando adesivo de banco em banco,
e pondo o dedo na cara dos padres que estão falando sobre justiça social, que é o papel de todo cristão falar, porque afinal de contas nós somos filhos daquele que se fez gente para nos tirar da miséria. Pelo amor de Deus, é em nome de Jesus que o Bolsonaro está falando o que está falando. Ele fala o tempo todo com essa aura de que é um Messias. A Michele, esposa dele, fica falando em nome de Jesus o tempo todo. A Damares está falando que está arrancando dente de menino para fazer sexo oral nas igrejas, em nome de Jesus. Porque é em nome de Jesus que ela é convidada para os templos. Ela não convida para o circo, não, é para o templo, porque ela é uma pastora. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, muita gente boa de Deus tem sido posto para fora, tem sido perseguido, tem sofrido. Todos os dias a gente recebe pelo WhatsApp e pelo Instagram gente que diz com toda sinceridade: poxa, eu estou na igreja há 20 anos, eu estou cansado de apanhar, isso está ruim, está pesado. Em nome de Jesus, estão me excluindo. E aí, para eu não ficar triste, eu sempre lembro: muitos virão em meu nome. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, com isso eu quero terminar. O Senhor Jesus disse que os seus discípulos e discípulas serão conhecidos pelo amor com que amarem uns aos outros. Para pensar nisso. Jesus não disse que os seus discípulos seriam conhecidos por usar o logotipo da igreja no para-choque do carro. Não disse que os seus discípulos seriam conhecidos por só ouvir a música X do cantor Y, que é gospel. Ou que seus discípulos seriam conhecidos por votar no candidato certo que o pastor indicou, que é aquela coisa que está acontecendo nos dias de hoje. Ou os seus discípulos seriam conhecidos por reverenciar um tipo de leitura bíblica. Não! Ele diz que seus discípulos seriam conhecidos pelo amor com que amassem uns aos outros. E aí não tem como o mote desse governo ser que a verdade liberta e eles serem os reis da fake news. Não tem como eles serem os reis da mentira. Não tem como eles se colocarem como os detentores da verdade e promover sigilo de 100 anos. Não tem como, meus irmãos. O que nós estamos enfrentando dia 30, agora, como a nossa querida falou, não é só uma votação, são marcos civilizatórios. Que mundo a gente quer daqui para frente? A continuação desse que diz que conserta gay na porrada, quando tem uma filha é porque fraquejou, quis abortar o menino, teve 3 casórios, a esposa não reconhece bem a filha mais velha, a questão econômica, a pauta econômica privilegiando os poderosos. Ou nós queremos um mundo que possamos construir juntos um país, com erros e acertos como qualquer governo, com a possibilidade de criticar sem ser atacado pelos fãs como alguém que se perdeu, de ir a uma congregação de fé e não tomar um tiro, que é o que aconteceu aqui em Goiânia. Nós precisamos urgentemente pensar que dia 30 nós estamos escolhendo entre um processo de tirania e um processo democrático. É por isso que eu estou aqui também, botando a cara para tomar porrada, como o pastor aqui também está. Também estou enfrentando os julgamentos primeiro lá dentro de casa, né? Depois dentro da igreja, depois no condomínio, tá a velha que grita lá o dia inteiro comigo. Tá difícil, né, meus irmãos? Os vizinhos, né? Esses dias, como eu sou palmeirense, eu comemorei o gol do Palmeiras. Eu vi o cara que está lá de baixo: Bolsonaro! Meu Deus, não pode tá bom, mas isso faz uma ditadura do inferno. Mas é isso, meus irmãos, dia 30, eu queria incentivar você a juntos, a gente lá votar como gente do amor. Gente que se esforça no amor e no amar. Em São Paulo tinha uma pichação que eu adorava, depois o Dória apagou, mas um dia eu vou lá pichar de novo. Estava escrito assim, olha:
Não é que falta amor, mas é que falta amar. Os nossos adversários políticos ficam falando de amor pra caramba, eles não sabem amar. Que a gente possa não ficar falando muito, mas ser agentes do amor. Dia 30, vamos apertar 1, 3 e aquele verdinho. E na hora que eu tenho buzinar, vamos falar: Senhor Jesus, abençoe esse país. Amém. E faça com que a gente seja agente do amor. Sabe por quê, meus irmãos? Infelizmente, qualquer que seja o cenário, depois do dia 30, nós teremos um terceiro turno. Que muita gente malvada que se levantará para dizer: foi errado, foi comprado, aquela coisa toda. E as igrejas fecharão ainda mais o cerco contra muitos irmãozinhos. O nome de Jesus ainda será profanado de muitas bocas. Mas a gente crê que o amor vence. E é por isso que nós podemos votar com esperança. O amor vence. E Deus está conosco quando nós estamos sendo gente do amor. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe você. Nós vamos sair daqui com um ensinamento importante. O Chico deixou, né? O 1, o 3, o verdinho. Senhor, abençoe essa nação. Antes que a gente encerre nessa noite, cara, a gente está caminhando para o encerramento, eu queria ouvir pelo menos uma saudação pelo reverendo Isaías. Vamos ouvir pelo menos um minutinho, falar do amor de Deus também. Com certeza também está passando pelas mesmas situações que todos nós estamos passando. Mas vamos vencer. Como a própria palavra diz que a vitória é nossa. Então, a vitória daqueles que triunfam, daqueles que riem, daqueles que são generosos, amáveis. Está abrindo a Bíblia. Está abrindo a Bíblia. O cara vai pregar em Abacuque, é difícil achar. Exato. Satisfação mesma, satisfação imensa rever vocês, rever a casa, encontrar as pessoas que cristãs, mas eu não vou pregar. Hoje eu vou usar um pouquinho mais, eu vou cantar. Beleza! Nunca me ouviu cantar desde que eu cheguei aqui em Goiânia e ou só na paróquia, mas tem uma canção cristã que ela fala muito sobre o povo presbiteriano, budista. É uma ousadia minha mesmo. Quem souber, me acompanha, tá? Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos homens sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer, milhões não sabem como escrever, milhões de pobres não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de um ser. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça ofende aos céus
e a vil miséria insulta o céu. Amém. Obrigado, reverendo. É tempo de esperança. E ao final da nossa reunião, nós temos os materiais que estão ali na entrada. Não vai embora sem levá-los. Esse material não pode voltar para o diretório. Eles têm que sair daqui e alcançar pessoas que estão nas ruas. Tem esse material que é tempo de esperança. O Brasil tem jeito. E por dentro dele vai ter alguns encaminhamentos que foram tirados dos evangelhos. O que queremos viver de liberdade, e se aposentem dignamente, valorização das mulheres. Então, ao final, pegue esse material. Também nós temos aqueles marcadores de dívidas, que os crentes gostam de colocar dentro. Esses aqui, quando os justos governam, o povo se alegra. Então, distribui na igreja. Quando você for pedir um pastor, você não vai conseguir distribuir, não. Então, tem vários deles. Peguem esses materiais. Tem os adesivos, tem os adesivos de carro. Então, amados, ao encerramento, limpe aquela mesa, Cátia? Vamos limpar. Esses que estão também nas cadeiras também é para levar. Então, vamos levar, vamos distribuir para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. É tempo de convencimento, de convencer as pessoas nesse único momento que nós estamos vivendo. Faltando praticamente uma semana, é tempo da gente ganhar os votos indecisos, porque ganhar os votos de quem é bolsonarista é muito difícil. Mas nos indecisos, sim. Dá tempo para a gente falar com os indecisos, daqueles que estão pensando em votar em branco, ou de anular o voto, e mostrar a necessidade e o voto nulo, o prejuízo que ele pode dar. Então, o voto em Lula você pode tirar esse tirano do poder, e a gente for um democrata e vai governar para todos. Amém? Eu quero convidar a todos para que eu fique em pé, agradecer a Cátia, que me deu a oportunidade de estar dirigindo essa reunião. Agradecer também a minha irmã, que é a coordenadora de dirige, ela. O Chico que está presente na mesa, também a Ava, pastor Giovanni, Deus te abençoe, e juntos a nós, que vamos ganhar essas eleições, e aqui onde voltarmos, talvez nesse ambiente, fazer um culto de celebração. Amém? Um minuto. Gente querida, vocês receberam um papelzinho que é um xerox, escrito Amor Vence. Quinta-feira nós vamos nos reunir como uma frente progressista, aliás, uma frente cristã progressista aqui na cidade de Goiânia. Então entrega para o seu filho, para a sua nora, para a sua vizinha, que não seja Bolsonaro, que ela vai dar um treino seco. Nós vamos fazer um barulho lá na casa delas, quinta-feira que vem, a partir das 7h30, voltado para os jovens aqui da cidade, com essa frente progressista, bem à esquerdinha mesmo, e nós vamos transmitir ao vivo, para fazer barulho por aí também, para ter bastante gente xingando a gente na internet. Beleza, gente? Então, quem puder, quinta-feira, se não xingar, não tem. 19 horas. E vai ter até coxinha lá. O trem vai ser potência. Mas se for todo mundo, não sei se vai ter. Mas... Pastor, só uma pergunta. Vai ter alguma atividade dessa reunião? Nós vamos ter algum tipo de... alguma atividade prática que a gente possa fazer enquanto conjunto de pessoas? Ou vai ser só essa reunião e... As propriedades ocorrem, você quer falar? Nós estamos tendo atividade todos os dias. Aqui em Goiânia, a gente tem panfletagem de manhã, às 8 da manhã, e depois a gente tem às 16h30, geralmente em 3, 4 pontos da cidade, cada liderança está assumindo, e aqui, quem quiser colaborar, nós estamos precisando, porque faz 3, faz 4, pode fazer 5, pode fazer 6, pode fazer 10. No sábado, agora, nós vamos ter uma caminhada com a presença da Lucélia Santos, às 8h30, na Praça Botafogo. Vamos continuar, vai ter o aniversário do Lula no dia 27. E no outro sábado, que é o último dia da campanha, nós vamos fazer 4 caminhadas simultâneas aqui na cidade,
cada carreata puxando para uma região, né, simultaneamente, para a gente cobrir toda a capital. O interior também está fazendo atividades, tem várias cidades, panfletagem, bandeiraço, carreatas. Então, existe uma movimentação. O que eu tenho sentido, e acredito que vocês vão sentir isso também ao conversar com os irmãos de igreja de vocês. Porque não é só na igreja que eles estão ofendendo, intimidando. Nós estamos vendo aí, é na empresa, é na igreja, é na prefeitura, em todos os lugares. É uma prática, né, dos bolsonaristas intimidar as pessoas, tentar fazer um assédio eleitoral onde quer que ele esteja. E eu tenho sentido o quê? As pessoas me demonstram isso. Eu quero ser Lula, mas eu não quero ser Lula sozinha. Então, nós estamos indo para os bandeiraços ontem, e 1h30 que nós ficamos ali no setor sul, no CEPAL do setor sul, nós distribuímos mais de 100 bandeiras, porque as pessoas param para pedir a bandeira. Aqui na Vila Nova, na sexta-feira passada, eu estou falando das minhas experiências que eu estou executando. Eu estou falando porque as lideranças estão me botando, não. Eu estou indo para a rua para sentir o que a população está sentindo. Na Vila Nova, nós distribuímos mais de 140 bandeiras e 1h30 de bandeiraço. Então, as pessoas querem, as pessoas buzinam. Quando um começa a buzinar, é um monte que buzina atrás, demonstrando para a gente que a gente não está sozinho. Muito pelo contrário. Eu brinco com as pessoas, pastor Miguel, que o povo vai me desesperar. Pelo dia da eleição eu cheguei lá, só tinha um monte de verde e amarelo, e nós não tínhamos ninguém de vermelho, sei o que. Olha, tudo bem, eu também quero que as pessoas vá de vermelho. Eu fui de vermelho, né? Mas se a pessoa não foi, eu vou achar que todas as que não estão de verde e amarelo estão no mesmo time, ou pelo menos tem a possibilidade de estar no mesmo time que eu. Então, acho que a gente tem que ocupar as ruas, tem que ocupar as redes de forma respeitosa, de forma a construir e a promover a paz. Não nos interessa a ampliar essa onda de ódio, de intolerância que eles estão fazendo. O nosso caminho é pela via do amor, e eu tenho certeza que a verdade, o amor vai vencer. Vocês viram aí, o TSE deu à nossa coligação agora o direito de mais de 200 inserções de resposta. Nós vamos poder falar no horário do Bolsonaro, desmentindo as mentiras que ele contou até agora no programa de televisão. Se no recurso que eles fizeram, eles não ganharem, o Bolsonaro vai ter só 10 pílulas daqui para o final da eleição, a semana inteira, e nós vamos ocupar as outras pílulas dele para falar a verdade, para falar do amor, para falar do que nós queremos fazer pelo Brasil. Então, vamos com o coração cheio de muito carinho, de muita bondade. As pessoas estão querendo receber isso de nós. Vocês podem ter certeza que nós vamos ser muito bem recebidos. Aquele que já é Bolsonaro, não aquele para lá, não vamos gastar energia com isso, não. É isso. Miguel, você dá menos de um minuto. Só um comentário. Vocês querem sentar? Não, não precisa sentar, não. É um minuto só. Eu mexo com comunicação há 25 anos. Eu tenho uma empresa de marketing. Nós trabalhamos com isso. Deixa eu falar uma coisa para você. O maior erro que acontece é quando a gente começa a discutir com alguém. Quem acompanha, não sei se alguém aqui me acompanha nas minhas redes. O maior imbecil é o cara que começa a discutir comigo, porque eu não estou conversando com ele. Eu fico instigando, deixo ele deixar o bolsonarismo dele ali. Eu estou conversando com as 200, 300 pessoas que estão acompanhando o debate. Só queria dizer isso para você. Se a discussão sua é cristã, sobre os erros da igreja, seja com o pastor que for, pegue uma mensagem bíblica simples, de uma frase, vamos usar a mesma arma que o Steve Bannon ensinou para o Donald Trump e que trouxe para o Brasil. A pessoa média, ela não entende muita coisa, você meteu um textão e ninguém lê. É uma frase, irmão, você está pecando, isso é mentira. Aonde que a igreja é perseguida? Nós somos 90% do país, os outros 10 estão vindo atrás de nós, pronto, acabou a conversa. Ideologia de gênero não existe, meu irmão. Sabe, frases curtas, é só esse o conselho que eu queria dar. Tem toda essa movimentação física, mas a movimentação digital, eu acho que ela é fundamental. Conversa rápida, objetiva, fala, pastor, para de mentir, que coisa feia. O Senhor Jesus está triste com o Senhor. Olha que delícia. O Senhor Jesus está triste com o Senhor. É verdade.
Cátia podia pegar essa relação, todo mundo que veio nessa reunião de hoje, tem um WhatsApp, e passar no WhatsApp de cada um o que vai acontecer daqui até o dia 30. Ou fazer um grupo específico para os evangélicos. Não é? Eu quero convidar aqui a irmã Sueza para fazer essa oração, encerrando a nossa reunião. E depois que orar, nós vamos reunir aqui a frente para tirar uma foto coletiva. Jogar foto no grupo, só voltar, de ter acesso. A paz do Senhor para todos, amém? Para mim é uma honra, né, ter essa oportunidade de encerrar esse momento tão ilustre e tão importante para oxigenar as nossas veias espirituais, né? Então, você, no seu lugar, que possamos fechar os nossos olhos e agradecer, soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos por esse maravilhoso momento, que nós possamos sair daqui e continuar na tua santa presença, que o Senhor nos edifique com a tua sabedoria, com a tua calma, com a tua elegância espiritual, Senhor. Cuida de nós, nos oxigena, nos potencializa para que nós ocupemos espaço, para que nós ocupemos as famílias, exatamente de como foi dito, do amor, porque o amor vence o mundo, e é assim que nós cremos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de amar, Senhor. E a salva de palmas, vamos frente, venham todos para cá, um pouquinho de cima, um pouquinho de baixo. É isso aí, pessoal. Foi ótimo. Tivemos um encontro aqui com o pessoal dos evangélicos. Fazendo pergunta, ainda existia alguém que cantava também. Sempre passando o nome dele. Diga, mano. Eu que canto. Vamos pegar todo mundo? 1, 2, 3, e sorriso! E um L assim, ó, bem bacana. Sorriso e L. É. Gente, Isso aí, pessoal. Um abraço. que a gente tirar uma foto assim, vamos ficar o pessoal aqui e alguém aqui, desculpa, e vamos tirar aquela foto que fica legal na internet. Entendeu? Vem todo mundo aqui mais sua perto. Miguel, você bate. Você abraçar. Dá uma presença muito mais bonita. Seu mais alto aí pra aqui. Miguel, eu chamo Miguel. Bate aqui com esse cara. É jovem, né, irmão? Junto com ela, que é a presidente, e a Ivana, que é a presidente. Vamos pra ali, deixa só eles aí, ó. Isso, vem com o povo ali, nós vamos pra baixo. De costa, Miguel. Fica dois aí, ó. O Miguel não sabe ser jovem, não. Você tem filho adolescente, não? Sei não. Sim. Você tem filho adolescente, não? Agora sim. Agora sim. Está muito longe. Aê! Chega mais pra cá. Aí é o 13! Acho que não está vendo ninguém. Tem que chegar ali para baixo. Queridos, todo mundo aqui, vê? Tá todo mundo aqui. Danilo, Zé. mas com mais gente, mais Vocês gente. estão focados no que só mesmo, pessoal. Junta mais, Em algum É Lula! Aí, Tudo bem.
Agora tem que fazer o grupo para mandar essas fotos. Não, essa não é foto. Essa aqui é foto potente. Que negócio aqui, você vai marcar com a cara.